E aí, minha nobre congregação de contadores de histórias e amantes da liberdade. Aqui é o seu narrador de confiança, com a voz embargada e o coração transbordando, pronto para guiar vocês pelo epílogo grandioso e comovente do maior ato da saga pirata. A conclusão da Batalha de Onigashima. Esqueçam um simples resumo. Hoje, faremos uma imersão completa, uma crônica detalhada que captura cada lágrima de alívio, cada sorriso de esperança e cada tremor de um novo começo. Sem diálogos, como manda a tradição. Apenas a mais pura e apaixonada descrição dos fatos, como se estivéssemos sentados ao redor de uma fogueira em Wano, ouvindo a história ser contada pela primeira vez. Nossa cerimônia começa no altar do Apocalipse, o topo de Onigashima. O céu não estava apenas nublado. Era uma tela expressionista pintada com a fúria de dois seres que transcendiam a própria definição de poder. De um lado, Kaido, não mais um dragão, mas um vulcão senciente, um golem de magma e rancor, cada escama brilhando com o calor de um sol moribundo. Ele era a personificação da lei do mais forte, uma muralha intransponível de cinismo e poder bruto. Do outro, nosso messias de borracha, Monkey D. Luffy, em sua forma Nika, o deus do sol. Ele era um paradoxo ambulante, um ser de poder divino com a mentalidade de uma criança em um parquinho, um fantasma branco de pura alegria em meio a um inferno de chamas. E então, o movimento que definiria tudo. O Bajrang Gun, o soco do macaco divino. Este não era apenas um punho gigante. Era uma lua de haki, um continente de vontade pura descendo dos céus. Cada fibra de borracha estava saturada com 20 anos de sofrimento de Wano, com as lágrimas de Tama, com a lealdade de Kinemon, com a promessa feita a Momonosuke. Era um punho carregado com o peso de uma nação inteira. Em resposta, Kaido, em seu último ato de desafio, conjurou seu ataque mais poderoso, um dragão de chamas que era uma cópia profana e furiosa de si mesmo, subindo para interceptar o juízo final. Era o confronto definitivo, a filosofia da opressão contra a teologia da libertação. Kaido, em sua arrogância, acreditava na física. Fogo queima borracha. Fim da história. Para ele, seu poder era uma constante universal, como a gravidade ou a estupidez dos fracos. Ele não conseguia conceber um mundo onde essa lei fosse quebrada. Mas o trunfo de Luffy nunca foi a física, foi a fé. Fé em seus amigos, fé em seu poder e fé em seus instintos. Naquele momento de pressão absoluta, com o calor prestes a liquefazer seu próprio corpo, ele não entrou em pânico. Ele encontrou clareza. Um flashback surgiu, não como uma distração, mas como a peça final de um quebra-cabeça. A imagem do velho mestre Hyogoro, com seu sorriso gentil, explicando o fluxo do haki. O poder que não precisa tocar para destruir. A arte de criar uma armadura a partir do nada. Foi um momento de eureka, em pleno combate. Luffy entendeu que a armadura de fogo de Kaido era uma distração, uma casca. O verdadeiro alvo estava dentro. Ele não precisava quebrar a porta. Ele tinha a chave mestra espiritual. Seu haki se tornou uma luva etérea, um escudo invisível que lhe permitiria passar pelo inferno e tocar o coração da besta. Enquanto essa dança divina acontecia no céu, uma tragédia se desenrolava no chão. As nuvens de fogo, a manifestação mágica da energia de Kaido, o alicerce que mantinha uma ilha inteira suspensa no ar, começaram a se dissipar. Elas não desapareceram de uma vez. Elas se esvaíram, como um suspiro cansado, revelando a vacilação no poder do Yonkou. E com essa falha, Onigashima, a fortaleza voadora do terror, tornou-se um meteoro. A gravidade, ignorada por tanto tempo, voltou com uma vingança sádica. A ilha começou a sua queda mortal em direção à capital das flores. Lá embaixo, a cena era de uma ironia cruel. O povo de Wano, celebrando seu primeiro festival de liberdade em 2 décadas, com lanternas de esperança subindo aos céus, de repente se viu diante de uma sombra que engolia a lua. A música parou. As risadas morreram. Milhares de rostos se viraram para cima, e o que viram foi a imagem do próprio desespero. Seu antigo lar de horrores, despencando para aniquilá-los em seu momento de maior alegria. Nesse cenário de pânico coletivo, um herói improvável travava sua própria batalha interna. Momonosuke. O jovem Shogun, em sua forma de dragão, estava em agonia. Não era apenas um esforço físico, era uma guerra contra seus próprios demônios. Cada músculo tremia, não só pela força, mas pelo peso da expectativa. Ele tentava, com todas as suas forças, criar suas próprias nuvens, mas tudo o que saía eram pequenos puffs de fumaça, patéticos e inúteis, como desculpas de um menino que não fez o dever de casa. Yamato do chão era sua âncora. Seus gritos de incentivo não eram apenas torcida. Eram um lembrete de sua linhagem, um chamado para o sangue de Oden que corria em suas veias. Cada "você consegue" era um golpe contra a parede de dúvida que ele construiu em torno de si mesmo por 20 anos. Ele precisava se tornar o pilar que seu país precisava, e o tempo estava se esgotando. De volta ao confronto final, em meio à queda vertiginosa. Kaido, ofegante, com o corpo já no limite, usou suas últimas forças para lançar um último desafio verbal. Era sua última tentativa de validar sua existência, de provar que sua filosofia de mundo era a correta. Que tipo de mundo você quer criar, chapéu de palha? Ele queria uma resposta complexa para que pudesse desconstruí-la, ridicularizá-la, provar sua superioridade intelectual antes da física. E então, Luffy respondeu. E sua resposta foi o control mais alto e mais del para todo o sistema operacional de Kaido. Não houve um tratado sobre liberdade, nem um manifesto revolucionário. Com um sorriso que misturava exaustão, fome
e uma sinceridade desconcertante, ele deu sua resposta, o credo fundamental de sua existência. Eu quero criar um mundo onde meus amigos possam comer o quanto quiserem. Essa frase foi um evento sísmico, uma antifilosofia, o evangelho da simplicidade. Em um universo de ambições grandiosas, o sonho final de Luffy era a alegria simples e comunal de uma refeição compartilhada. Naquele instante, toda a ideologia de Kaido, construída sobre poder, controle, dor e hierarquia, se desfez. Parecia o que era. Um castelo de areia de um menino zangado diante do oceano de genuína felicidade de Luffy. E essa resposta foi o gatilho. Com seu propósito reafirmado, o punho de Luffy, protegido pelo Haki Supremo, tornou-se uma força da natureza. Ele mergulhou no dragão de chamas de Kaido, e o fogo se curvou diante dele, como as ondas se curvam diante da lua. As chamas se abriram, revelando o rosto chocado de Kaido, que finalmente entendeu que estava lutando contra um conceito que não podia queimar. O punho conectou. O som não foi uma explosão. Foi uma implosão. O som do fim de uma era. O impacto foi tão colossal que Kaido não foi apenas jogado para trás. Ele foi perfurado, atravessado e impulsionado para baixo com a força de um canhão divino. Ele se tornou seu próprio projétil, rasgando o chão de Onigashima e continuando sua jornada para as profundezas de Wano, sendo engolido e sepultado pela mesma terra que ele oprimiu por tanto tempo. Foi a justiça poética em sua forma mais literal. O Imperador estava fora de combate, em uma escavação forçada para o núcleo do planeta, mas a ilha, como um corpo sem alma, continuava a cair. E então, o grito de Momonosuke rasgou os céus. Um grito de dor, de esforço e finalmente de triunfo. De sua boca, jorraram nuvens de fogo. Não mais frágeis, mas densas, poderosas, com a consistência da esperança solidificada. Com a delicadeza de um artesão e a força de um titã, ele agarrou a ilha em queda, seu corpo de dragão tremendo sob a pressão inimaginável. Ele a guiou para longe da capital e a pousou, com um tremor que sacudiu o país, mas que soou como a mais doce canção de ninar. O ano estava finalmente a salvo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A tensão de 20 anos se dissipou no ar. E então, vimos o epílogo mais perfeito. Luffy flutuando no céu, a luz branca do Gear 5 se esvaindo, seu corpo voltando ao normal. E Momonosuke, o peso do mundo finalmente retirado de suas costas. Em uma sincronia perfeita, em uma simetria lindamente exausta, ambos os heróis desligaram. Seus olhos se fecharam e eles desmaiaram, caindo em um sono profundo e merecido. O sono dos justos que deram absolutamente tudo de si. Nossa jornada começa nas profundezas mais escuras e quentes da terra de Wano. Kaido, o homem que se gabava de sua indestrutibilidade, o dragão que se considerava um deus, agora era apenas um gigante derrotado em queda livre. Em sua longa descida pelo abismo criado pelo punho de Luffy, seu corpo colossal reverteu à sua forma humana. Despido não apenas de sua forma de dragão, mas de toda a sua aura de terror. Sua queda terminou em um abraço incandescente. Um batismo final em uma vasta câmara de magma, que pulsava como o coração furioso do planeta. E, em uma reviravolta de ironia kármica, ele não estava sozinho em seu leito de morte vulcânico. Big Mom, a outra imperadora caída, a rainha tirânica de Totland, também encontrou seu fim no mesmo caldeirão escaldante. Os dois monstros que por décadas moldaram o mundo com medo e força bruta, foram sepultados juntos, um epitáfio de fogo para uma era de tirania. A energia liberada por essa dupla aniquilação foi tão imensa que o próprio leito do oceano ao redor de Wano começou a rachar, como se o mundo estivesse se reajustando à ausência de tanto poder concentrado. Enquanto os vilões encontravam seu fim, o herói era amparado. Na superfície, Luffy, com o vapor do Gear 5 se dissipando como um sonho ao amanhecer, despencou dos céus, seu corpo tendo atingido o limite absoluto. Mas ele não caiu no chão frio. Yamato, em sua forma híbrida de divindade guardiã, moveu-se com a velocidade de um raio e o amparou, segurando o jovem herói em seus braços. Olhando para o rosto adormecido e exausto de Luffy, e depois para Momonosuke, o dragão rosa ofegante que ainda lutava para manter a ilha estável, um profundo sentimento de reverência tomou conta de Yamato. Ele testemunhou o impossível. A aliança improvável do Deus do Sol e do herdeiro de Oden não apenas venceu, mas reescreveu o destino. Longe do campo de batalha, na capital das flores, a vida pulsava em uma celebração pacífica. O Festival do Fogo, um símbolo de esperança mesmo nos tempos mais sombrios, chegava ao seu clímax. Em meio à multidão festiva, uma cena de beleza e dor se desenrolava. Tenguyama Hitetsu, o mestre artesão e guardião de segredos, observava a pequena Toko. Sua mente viajou para momentos antes, quando ela, com suas pequenas mãos, preparava sua lanterna flutuante. Foi nesse momento que ela soube da verdade final sobre seu pai, o amado e excêntrico Shimotsuki Yasui. Ela entendeu que ele não foi apenas pego. Ele se entregou, sabendo que a execução era certa. Ele se tornou um mártir para proteger o plano secreto da aliança e dar-lhes uma chance de lutar. A pergunta de uma criança, pura e dolorosa, ecoou. Por quê? E Hitetsu, com a voz embargada pela sabedoria e pela tristeza, explicou. Yasui trocou sua vida pela esperança de Wano. Seu sacrifício foi a distração que permitiu que a revolução sobrevivesse. A mente de Toko, então, mergulhou em outra memória, ainda mais pessoal. O dia em que ela, envenenada por uma fruta Smile defeituosa, foi condenada a sorrir para sempre. E seu pai, em um ato de amor paterno tão profundo que desafiava a compreensão,
Comeu a mesma fruta, escolhendo compartilhar sua maldição para que ela nunca tivesse que sorrir sozinha em sua dor. Ele escolheu viver em uma prisão de alegria forçada ao lado dela. Tocado por essa demonstração de amor incondicional, Hitetsu sussurrou seu desejo de que a vida dela fosse, a partir de agora, cheia de felicidade genuína. Itoko, em um momento de profunda maturidade emocional, pegou sua lanterna. A mensagem original, "Papai, quero te ver", foi gentilmente riscada. Em seu lugar, ela escreveu com uma mão firme, "Obrigada, papai." Não era mais um desejo, era um reconhecimento, uma aceitação, uma homenagem. Para Hitetsu, que testemunhou a cena, aquele pequeno ato de uma criança foi a maior e mais honrosa coroa de glória para o sacrifício de Yasuie. De volta a Onigashima, enquanto as lanternas da capital subiam em direção à lua, Nekomamushi, o duque felino, postou-se como um arauto. Usando os Dendenmushi para amplificar sua voz por toda a ilha, ele fez o anúncio que mudaria tudo. Sua voz, cheia de emoção e triunfo, proclamou a vitória. Monkey D. Luffy derrotou Kaido. Mestre Momonosuke salvou a capital da destruição. Os samurais, exaustos e feridos, ficaram boquiabertos ao descobrir o segredo de seu jovem mestre. Mas a surpresa foi engolida por uma onda de euforia avassaladora. A guerra de 20 anos, a longa e sombria noite de Wano, havia terminado. Eles haviam triunfado sobre não um, mas 2 dos 4 imperadores. A ilha, antes um campo de batalha, explodiu em uma cacofonia de celebração. Gritos, abraços, canções e lágrimas de alívio se misturaram, criando uma sinfonia de libertação. Mas a guerra deixa cicatrizes. Em meio à festa, o trabalho mais crucial começava. O Sop, o atirador de coração gigante, emergiu como um herói improvável do pós-batalha, carregando os corpos inertes de Kinemon e Kikunojo em direção à enfermaria improvisada. Logo atrás, Franky, o ciborgue sentimental, trazia Zoro, que parecia ter saído de uma briga com o próprio Anjo da Morte e, de alguma forma, vencido. A pequena rena, Chopper, mal teve tempo de respirar. Miyagi e Tristan, os médicos Mink, chegaram com notícias urgentes. A fila de feridos era longa, e todos precisavam de atenção. Chopper, agora o médico-chefe de uma nação inteira, assumiu o comando, organizando a triagem e pedindo ajuda, transformando o caos em uma operação de salvamento. Longe do caos, uma conversa de importância monumental acontecia em um plano diferente. Momonosuke, em sua forma de dragão, falou com a mente de Zunesha, o elefante ancestral. Com uma nova autoridade em sua voz, uma firmeza forjada no fogo da batalha, ele comunicou sua primeira grande decisão como líder. Apesar da vitória, ele não abriria as fronteiras de Wano. Ainda não. Havia muito a ser feito, muito a ser reconstruído. Zunesha, com a paciência de quem viu milênios passarem, compreendeu e aceitou a sabedoria do jovem Shogun. No entanto, no campo de batalha, a negação era uma força poderosa. Os piratas das feras remanescentes, cuja identidade inteira estava atrelada à invencibilidade de seu capitão, simplesmente se recusaram a aceitar a derrota. Para eles, era inconcebível. Kaido não podia perder. Agarrando-se à sua vantagem numérica, eles se prepararam para um contra-ataque desesperado. Frank, sempre pronto para uma briga, já se preparava para ir para cima, mas foi contido pelo toque calmo de Brook. Foi então que Yamato interveio. Com a presença imponente de uma divindade, ele se dirigiu aos piratas, sua voz ressoando com uma autoridade inquestionável. Ele os lembrou da verdade fria. Kaido pretendia que todos eles morressem na queda de Onigashima, e ele lhes deu uma escolha clara. Aceitem a derrota e a vida que lhes foi dada, ou insistam em lutar contra seus salvadores e enfrentem sua ira pessoal. Nesse exato momento, o chão tremeu violentamente. Um relatório urgente chegou. Atividade anômala no mar. E então, uma erupção vulcânica submarina de proporções bíblicas ocorreu, lançando uma coluna de água e vapor a quilômetros de altura. Era o último adeus de Kaido e Big Mom. E com essa explosão, a vitória foi selada, inegável e absoluta. O povo na capital das flores viu a explosão e a ilha caveira pairando nos arredores, e a confusão se transformou em medo. Em meio ao caos de perguntas, uma figura imensa emergiu da fumaça da batalha. O dragão rosa. O pânico se espalhou, com todos gritando o nome de Kaido, mas a voz que saiu do dragão era familiar e tranquilizadora. Momonosuke esclareceu que não era o tirano, e que a erupção era o seu fim. E então, diante de milhares de olhos atônitos, da névoa surgiram outras figuras lendárias. Hiyori, a princesa perdida, em seu deslumbrante disfarce de Komurasaki. E Denjiro, o samurai leal, ainda sob a máscara de Kiyoshiro. A multidão estava em um estado de êxtase e incredulidade. Denjiro, com um sorriso que finalmente alcançou seus olhos, dirigiu-se ao povo. Ele prometeu que a longa e complicada história seria contada. Mas primeiro, havia algo mais importante. Com um gesto teatral e cheio de orgulho, ele apresentou ao povo de Wano, a nação libertada, o seu novo, legítimo e aguardado Shogun. A cortina da noite de 20 anos finalmente se fechou, revelando a aurora de um novo e glorioso capítulo na história de Wano. E assim, encerramos mais um episódio insano dessa saga épica. Se curtiu essa zoeira, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com a tripulação. Afinal, a zoeira em One Piece nunca tem fim. Até a próxima e bons ventos nos mares da zoeira.